O dilúvio universal é uma das histórias mais conhecidas e difundidas da humanidade. Presente em diferentes culturas e religiões, como a Bíblia, a Epopeia de Gilgamesh e os textos hindus, essa narrativa narra uma grande inundação que teria devastado a Terra, poupando apenas poucos eleitos. Embora tenha sido tratada como mito por muitos, algumas evidências geológicas e arqueológicas sugerem que catástrofes aquáticas possam ter ocorrido na antiguidade. Vamos investigar se o dilúvio universal é um fato histórico ou um mito simbólico. O relato mais famoso do dilúvio aparece na Bíblia, no livro de Gênesis. De acordo com o texto, Deus decidiu destruir a humanidade devido à sua corrupção, salvando apenas Noé, sua família, e um casal de cada espécie animal. A arca de Noé teria flutuado sobre as águas durante 40 dias e 40 noites até repousar no Monte Ararat. Este relato tornou-se um dos pilares da tradição judaico-cristã, influenciando a cultura e a imaginação ocidental por milênios. Antes do relato bíblico, a Epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia, já narrava uma história semelhante. Neste épico, o herói Utnapishtim foi instruído pelos deuses a construir uma arca para escapar de uma inundação que destruiria a humanidade. Essa versão, muito mais antiga, sugere que o mito do dilúvio possa ter origens mais profundas, anteriores à tradição bíblica, levantando questões sobre a fonte original dessas histórias. Além das tradições bíblica e mesopotâmica, várias outras culturas ao redor do mundo possuem histórias de grandes dilúvios. Na mitologia hindu, o Manu é salvo por um peixe que o avisa de uma inundação iminente. Tribos nativas americanas e culturas aborígenes também possuem suas próprias versões de inundações catastróficas. A recorrência desse tema sugere uma ligação profunda entre essas histórias e a experiência humana com catástrofes aquáticas. Geólogos e arqueólogos investigaram se poderia haver uma base real para as histórias de dilúvios. Descobertas recentes apontam para grandes eventos de inundações ocorridos ao longo da história, como o aumento rápido do nível do Mar Negro há cerca de 7.000 anos. Essas evidências sugerem que grandes inundações regionais podem ter inspirado as narrativas de dilúvios. Entretanto, a escala universal desses eventos permanece uma questão em aberto. Uma das hipóteses mais populares para explicar o dilúvio universal é o evento conhecido como a inundação do Mar Negro. Geólogos acreditam que, após o fim da última era do gelo, o derretimento das geleiras elevou o nível do mar Mediterrâneo, transbordando no Mar Negro e inundando vastas áreas habitadas. Esse evento, catastrófico para as populações locais, poderia ter dado origem a histórias de um dilúvio devastador que se espalhou oralmente ao longo dos séculos. Uma das questões mais debatidas sobre o dilúvio é a veracidade da história da Arca de Noé. Exploradores e arqueólogos têm procurado vestígios da arca no Monte Ararat e em outras regiões, mas até hoje não foi encontrada nenhuma prova concreta. No entanto, a lenda da arca permanece um dos símbolos mais poderosos de sobrevivência e esperança em tempos de crise, independentemente da sua base factual. Muitos estudiosos acreditam que as histórias de dilúvio possuem um significado simbólico profundo. Elas podem representar o renascimento após a destruição, a purificação moral ou a renovação espiritual. O dilúvio marca o fim de uma era de corrupção e o início de um novo ciclo. Assim, mesmo que o evento literal não tenha ocorrido, o mito do dilúvio permanece relevante como uma alegoria de renovação e transformação. Enquanto muitos mitos de dilúvio são considerados lendas, alguns cientistas buscam explicações naturais para essas histórias. Inundações massivas causadas por eventos como tsunamis, glaciações ou erupções vulcânicas podem ter inspirado os relatos antigos. A ciência moderna, ao investigar mudanças climáticas e eventos geológicos passados, busca encontrar as raízes históricas dessas narrativas, distinguindo o mito da realidade. As histórias de dilúvio, contadas e recontadas por diversas culturas ao longo dos milênios, expandiram-se de forma oral antes de serem registradas. A tradição oral permitiu que os mitos se adaptassem a diferentes contextos culturais,
mudando detalhes conforme as necessidades de cada sociedade. Isso explica por que versões tão distintas de uma mesma narrativa aparecem em várias partes do mundo. Arqueólogos encontraram evidências de inundações locais em várias regiões onde mitos de dilúvio emergiram. As ruínas de antigas cidades mesopotâmicas revelam camadas sedimentares que indicam inundações devastadoras. Embora esses eventos tenham ocorrido em escala regional, eles poderiam ter sido percebidos como catástrofes universais pelas populações locais, alimentando o surgimento de mitos sobre dilúvios globais. O rio Tigre e o rio Eufrates desempenharam papéis importantes nas narrativas do dilúvio da antiga Mesopotâmia. Suas cheias anuais, muitas vezes destrutivas, moldaram o imaginário dos povos locais. Esses rios, essenciais para a agricultura e sobrevivência das primeiras civilizações, também traziam o perigo de inundações repentinas, que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento de mitos sobre um dilúvio global devastador. A história do dilúvio universal pode estar profundamente conectada à psicologia humana. O medo de inundações, que destroem e transformam paisagens, está enraizado em nossas memórias coletivas. Esses eventos simbolizam o poder incontrolável da natureza e a vulnerabilidade humana diante das forças naturais. Além disso, a ideia de uma catástrofe global é uma forma de projetar medos sociais, como o caos e a desordem. O dilúvio universal não foi apenas um fenômeno mítico, mas também uma ferramenta religiosa. Na Mesopotâmia, o dilúvio era interpretado como um ato divino para punir a humanidade, algo que também se reflete nas tradições bíblicas. Esse padrão de punição e redenção é recorrente nas mitologias antigas, reforçando a noção de que as tragédias naturais eram vistas como respostas a falhas morais ou espirituais da humanidade. Pesquisadores continuam buscando evidências de grandes inundações antigas que possam ter inspirado o mito do dilúvio universal. Expedições ao redor do Monte Arará, onde a Arca de Noé supostamente repousa, geraram inúmeras teorias, mas nenhuma descoberta conclusiva foi feita até agora. A busca pelo dilúvio global, apesar de não ter fornecido provas definitivas, continua a alimentar debates entre cientistas, teólogos e historiadores. Na cultura contemporânea, o tema do dilúvio continua presente. Filmes, livros e documentários frequentemente exploram a possibilidade de um novo dilúvio, alimentando especulações sobre desastres climáticos futuros. O dilúvio, como conceito, mantém sua força cultural, servindo como um aviso simbólico das consequências da degradação ambiental e do desequilíbrio da natureza causado pelas atividades humanas. Independentemente de sua veracidade literal, a história do dilúvio universal oferece lições valiosas. Ela nos lembra da força destrutiva da natureza e da necessidade de respeitar o meio ambiente. Em um momento em que mudanças climáticas e desastres naturais estão em evidência, o mito do dilúvio ressoa mais forte do que nunca, alertando sobre o impacto potencial de nossas ações no futuro do planeta. O dilúvio universal, seja visto como um fato histórico ou um mito simbólico, continua a desempenhar um papel significativo no imaginário coletivo. A recorrência de histórias de inundações em diferentes culturas sugere que eventos naturais locais podem ter inspirado esses mitos, enquanto a ciência moderna oferece algumas explicações plausíveis para catástrofes aquáticas passadas. No entanto, o verdadeiro poder do mito do dilúvio reside em sua capacidade de transmitir lições universais sobre renovação, destruição e a vulnerabilidade humana diante das forças incontroláveis da natureza. A história do dilúvio universal, como muitas outras narrativas míticas, lembra-nos da necessidade de aprender com o passado